Olá, queridos, a paz do Senhor, Deus abençoe. Está começando mais um programa Antídoto. E hoje nós teremos aqui a presença especial do Léo Barbirato, pastor Léo Barbirato, e ele vai estar conosco para falar um pouquinho sobre oração. Inclusive tem tudo a ver com aquilo que nós temos feito nesses dias, com aquilo que nós temos falado nesses dias. Nós temos aí o programa Intercessão pelas Nações e dentre outros programas também. Então, temos falado muito sobre oração. Então é por isso que eu digo, eu peço para que você permaneça ligado conosco no Antídoto, que você fique conosco, compartilhe, já vai compartilhando com outras pessoas, já vai compartilhando aí, amém? Deixa aquele like esperto e compartilha com outras pessoas, aquele grupinho da família, aquele grupo de conhecidos, aquele grupo da igreja, vai compartilhando, porque eu tenho certeza que vai ser uma tarde especial em nome de Jesus, amém? Eu tenho certeza disso. Que Deus abençoe a tua vida. Muito obrigado desde já pela tua audiência, pela tua participação. Você inclusive pode aí deixar nos comentários algum versículo bíblico, alguma coisa que acrescente a este bate-papo, a este antídoto, a este programa. E eu creio que vai ser sim especial. Nós receberemos de bom coração, de braços abertos, essa palavra, esse versículo, amém? Em nome de Jesus. E está comigo, como eu disse, o pastor Léo Barbirato, e está à frente também de uma igreja, casado, ele é pai também, é um servo de Deus que eu particularmente já conheço há um tempo. E assim, eu creio que vai ser um bate-papo muito, mas muito especial. Você está preparado mesmo para receber? Então abra o teu coração, porque essa tarde, olha, vai ser especial, pode ter certeza. Amém? Léo Barbirato, meu amigo, pastor abençoado, servo de Deus. Boa tarde, meu amigo. Boa tarde. Quero cumprimentar meu amigo pastor Maurício e todos vocês que estão aí nos escutando aqui, né? Quero salientar que é um grande prazer poder estar aqui novamente. Estive aqui em 2014, né? Preguei aqui em 2014, né? Foi um convite do Everson, meu amigo pastor Everson, e tem um grande prazer em estar aqui, né? Pastor Maurício, um amigo de muitos anos, né? A gente, né, se conhecia desde os tempos antigos e hoje a gente está junto aí na batalha dos primórdios, né? E hoje a gente está na batalha aí, né? Guerreando pelo evangelho, trabalhando. E é isso. Então, grande prazer estar aqui. Glória a Deus. E a gente que agradece, pode ter certeza que é um prazer muito grande para a gente receber você aqui conosco, nesse programa, no Antídoto. E eu creio que aquilo que vai sair do teu coração, eu tenho certeza de uma coisa, que saiu do coração de Deus. E é por isso que eu creio que vai ser uma bênção, já está sendo uma bênção esse programa, amém? Eu creio. Seja bem-vindo mesmo, amém, amigo. A gente tem muitas coisas para compartilhar, né, na questão da vida de oração. E eu tenho certeza que você que está me ouvindo aí, você vai descobrir muitas coisas, né? Porque que muitas vezes as suas orações elas não são ouvidas, porque você muitas vezes não consegue se desenvolver no ministério, numa vida frequente de oração. A gente vai estar expondo essas coisas hoje. Opa, aqui. Que bacana. Glória a Deus. Bom, eu quero primeiramente desejar aqui uma boa tarde para Rosângela, que está aqui conosco, né, o Francisco, Chico, Deus abençoe meu amigo, um forte abraço. Refúgio Cristão está também conosco. Bom, e algumas pessoas que vão aos poucos entrando conosco, entrando nesta live tão especial, neste programa tão especial. E desde já eu digo para você, seja bem-vindo, amém, que Deus abençoe sua vida. Se você puder, inclusive, compartilhar com outras pessoas este programa, essa programação, eu creio que através desse compartilhamento outras pessoas serão abençoadas. Como nós vimos aqui, nós vamos falar sobre oração, e eu creio que é um tema muito especial, que tem tudo a ver com a vida cristã, com a nossa fé. Então é importante que outras pessoas possam ouvir e entender aquilo que vai estar sendo compartilhado e falado neste programa. Bom, Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe, né, o pastor Léo Barbirato. E primeiramente, quem é o pastor Léo Barbirato? Ele é casado, ele é pai. Fala um pouquinho pra gente. Né? Sou casado com a melhor mulher do mundo, né? Um presente de Deus. Eu sempre digo que eu casei com a mulher de Provérbios 31:10. Se você conhece um pouco
né, de Provérbios 31:10, você vai ver que é uma mulher, a gente não vai falar perfeita, né, mas é uma grande mulher de Deus. Nós fomos enviados para o Sertão em 2017, plantamos uma igreja no Sertão, pela Igreja Discípulos de Jesus, amado pastor Alex Maciel, grande abraço, se você que é da Discípulos está nos ouvindo. E ela ali juntinho com a gente, né, juntinho comigo, nos fortalecendo juntos. Temos um filho lindo chamado Dan Barbirato, e ela já está querendo outro, ela já deve estar olhando aí atrás da câmera. Está animada, hein? Ela está animada, fazer calma um pouquinho, vamos esperar a pandemia passar, né? E hoje a gente está à frente da Casa e Refúgio Church, que é uma igreja que está localizada no bairro da Tarcísio Miranda, né, ali perto do Superbom, né, na rua Olavo Cardoso, número 98. E estamos muito felizes, já temos pessoas para batizar, trabalho é novo, né, recente, 3 meses de trabalho e está tudo fluindo para a glória de Deus. Cara, que maravilha, que maravilha. Eu já acompanho você já há um bom tempo. Amém, né? Eu também te acompanho. Você não é novela, mas eu acompanho um bom tempo. Eu sei, rapaz. A gente tá junto já há um bom tempo, desde a época que ele estava lá no sertão, né? Lá no sertão da Bahia, lá no interior da Bahia. Sertão. E a gente já se falava, já conversava. E você, através do Espírito Santo, você decidiu estar de volta com esse novo trabalho aqui na cidade de Campos. E eu creio, meu amigo, que vai prosperar, já está prosperando. Os frutos, grandes frutos aparecerão, tenho certeza disso. Isso, vale salientar, né? A gente trabalha como missionário hoje e estaremos sendo ordenado ao Ministério Pastoral no dia 5 de dezembro. Então, no dia 5 de dezembro, né, se você quiser estar lá junto conosco, nos visitando, vai ser um culto de ordenação através do apóstolo Tiago Pitinini, né, que é um homem de Deus lá do Rio, Ministério Ruja, né, o ministério que nós estamos ligados, não só também com o Tiago, mas também com o Mevan também. Então, vamos estar sendo ordenados. A princípio seria só eu, mas depois a minha esposa recebeu uma intimação do Tiago, e ela aceitou e vai acabar sendo os dois. Então, dia 5 de dezembro, às 19h30, lá no Salão de Festa do Ageu. Opa, eu já fui convidado e agradeço desde já novamente pelo convite. Vai estar lá, tem que Amém. Vamos estar juntos sim, vai ser um prazer. Agora, quanto tempo mais ou menos? A gente vai entrar no tema já aqui de oração. É importante você permanecer ligado. É importante você estar muito atento, inclusive em espírito de oração, tá bom? Porque aquilo que nós vamos falar aqui é totalmente espiritual e eu creio, queridos, que aquilo que nós vamos falar é algo muito sério e se é algo sério, existe também comprometimento da nossa parte daquilo que nós estaremos falando. Então permaneça ligado, permaneça ligado. Eu sei que muitas pessoas vão assistir essa programação após esse horário do programa, porque esse horário de programa, esse horário das 3 horas, nem sempre dá para todo mundo assistir. Algumas conseguem assistir, outras não conseguem. Então muitas são as pessoas que vão nos acompanhar depois. Mas independente, se você que está assistindo agora ou vai nos acompanhar depois, eu peço para que você esteja bastante ligado em espírito de oração, porque a palavra de Deus será liberada e de forma muito séria. Amém? Em nome de Jesus. E mais uma vez eu agradeço a todos vocês, Ana Neide, que está aqui também conosco. Deus abençoe, Ana Neide. Temos aqui algumas ovelhas aqui, né? Temos aqui algumas ovelhas aqui do Léo, do pastor Léo Barbirato. E eu creio que, de fato, muitos irão receber. Inclusive, eu quero desde já, fazer um pedido para você nesse início de programa. Você que está ligado conosco, se você puder nos acompanhar o canal da igreja, vai ser um prazer muito grande ter vocês conosco nesse canal. Nós temos algumas programações e temos o propósito de aumentar esta grade de programas também. Então, se inscreva no canal da igreja e para que possamos estar juntos constantemente, sempre nas oportunidades. Amém? Bom, pastor Léo Barbirato já convertido já aí há algum tempo, né? 12 anos. 12 anos na presença do Senhor. Isso, me converti na igreja evangélica Semeado, apóstolo Luciano Vicente, e de 2008 até 2015 estávamos lá, né? E de 2015 até 2019 na igreja Discípulos de Jesus, onde fomos enviados para o sertão, retornamos e estamos caminhando com o apóstolo Tiago Pitinini.
Glória a Deus. Assim, e eu creio que vocês voltaram do sertão, né? Eu creio que uma bagagem muito grande. Muito grande. Muito grande. Muito grande Eu mesmo. acredito que aconteceu ali inúmeras experiências, algumas coisas que contribuíram muito para o crescimento espiritual, maturidade do ministério. Muito. E eu creio. Nós exercitamos, né, no sertão músculos que nós não costumávamos exercitar aqui em Campos, né? A gente vem de um ministério itinerante, pregando de igrejas em igrejas, mas você está à frente de um trabalho, você está profetizando para abrir os céus de um lugar, está evangelizando de porta em porta, você está ganhando aquelas almas, arrebanhando e ensinando na igreja, né, com uma lousa, como se faz numa sala de aula. Você vai exercitando músculos que você não exercitava antes. Então a gente veio de lá do sertão, foram quase 2 anos aí de muita experiência e de um período de maturidade muito bom para a nossa vida. Só agradecemos. Que bacana, que bacana. E agora de volta. De volta. Com a igreja Casa e Refúgio Church. Bênção de Deus. Meu amigo, nós vamos falar nesta tarde sobre as 3 dimensões da oração. E você vai ver que aquilo que nós iremos falar aqui, vamos estar começando agora a falar, você vai ver que vai ser algo muito, muito didático, algo muito claro de você entender. Então eu peço para que você aumente o volume aí do seu aparelho, para que possamos estar juntos nessa maravilha de palavra e de revelação que é a oração. Eu creio nisso. Vai ser profundo. Eu creio nisso. Amém? Tá ligado? Aumente o som e vamos lá, meu amigo. Fique à vontade. Vamos. E Amém. Enquanto isso eu vou embarcando. Eu já falei para Amém. você. Você vai e eu vou na onda. Vambora, vamos lá. Queridos, eu quero deixar um texto base para a gente poder construir uma ideia e chegar, né, nos finalmente, aonde a gente quer chegar e passar para você que está nos ouvindo aí através do smartphone, do seu tablet. O texto é um texto muito famoso, né? Até quem não é cristão, eu acho que conhece esse texto, mas eu vou deixar como texto base, que está em Mateus capítulo 7, versículo 7. Mateus capítulo 7, versículo 7. Está aqui uma das maiores chaves que o Senhor Jesus deixou para a cristandade, para o seu povo e para a sua igreja. Diz assim, ó, a palavra do Senhor: pedi e vos será concedido, buscais e encontrareis, batei e a porta será aberta. Pois todo aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e a quem bate, se lhe abrirá. Eu quero deixar esse texto para a gente poder caminhar sobre essa base, porque o Senhor Jesus aqui ele vai falar de 3 níveis, né? Que nós vamos estar chamando de 3 dimensões. E nós vamos discutir, né, em cima dessa ideia, lembrando um pouco da estrutura do tabernáculo, né? Tabernáculo que Deus mandou que Moisés construísse lá no Antigo Testamento, no livro de Êxodo, né? Você tem lá o tabernáculo, né? No livro lá de Êxodos, Deus mandando Moisés construir um tabernáculo com 3 partes, também conhecida como tenda da presença, ou tenda da oração, que foi construído no deserto de Cádiz Barneia, né? E você vai ver ali que Deus ele traz um modelo do céu, mostra a Moisés e pede que fosse construído da maneira como o tabernáculo havia no céu, como ele já existia no céu. Você vai ver 3 compartilhamentos, né, no tabernáculo, que é o átrio, que é a entrada. Você vai ver depois um segundo compartimento, que é uma segunda dimensão, que é o lugar santo. E você vai ver uma terceira e mais importante repartição, que é o Santíssimo Lugar ou Santo dos Santos. Então nós vamos nos basear um pouco no tabernáculo, mas sempre lembrando daquilo que Jesus falou: aquele que pede vos será concedido, aquele que busca encontra, e aquele que bate, a porta se abrirá. Vamos trabalhar aqui a ideia de 3 dimensões para a oração.
E a gente vai descobrir aqui o porquê que muitos cristãos não conseguem desenvolver a sua vida de oração, a sua vida de devocional. Muitos cristãos não conseguem ter uma vida plena no espírito. Muitos cristãos não conseguem desenvolver o seu chamado, o seu ministério. E o problema está nessas dimensões. As dimensões são bênção, mas pela falta do conhecimento, né, muitas pessoas estão travadas. E a gente vai tentar, né, na verdade a gente vai expor aqui algumas coisas aqui, você vai entender melhor o que a gente está falando. Bom, a oração é um desafio, a gente sabe, porque a oração ela requer disciplina. Muita disciplina. Ela requer disciplina. Ela requer lutar contra a própria carne, porque nem sempre a carne quer orar, nem sempre a carne quer buscar, nem sempre a carne quer ler uma Bíblia, quer meditar na palavra de Deus. Às vezes a carne quer fazer tantas outras coisas, a ponto de ficarmos horas em frente a uma televisão, em frente a um aparelho. Exatamente. E quando se trata da oração, muitos se sentem cansados, muitos se sentem desanimados. Quando se trata de uma leitura bíblica, muitos acabam não passando muito tempo no que diz respeito a essa profundidade, essa busca, essa prática, né? Então é de fato desafiador, é de fato. Isso. A gente trazendo essa palavra, né, trazendo essa meditação, é tanto para você que é membro de igreja, tanto para você que é pastor, tanto para você que é um profeta de Deus, um apóstolo, um evangelista, é para todos. A prática da oração é uma prática que nunca vai se tornar obsoleta e nem ultrapassada, né? Nós vamos parar de orar? Nunca. A prática da oração é uma prática que tem início, mas não tem fim. Então a gente vai trabalhar aqui algumas ideias, né? O tabernáculo, eu já falei, ele tem 3 partes, 3 dimensões, né? 3 divisões. E é muito interessante que a oração é algo que é simples para uma criança, mas é complexo muitas vezes para um adulto, né? A criança, ela com a sua sinceridade, com a sua simplicidade, humildade, ela acessa Deus com uma facilidade. E muitas vezes o adulto, que muitas vezes está por trás de uma máscara, não consegue entrar na presença de Deus. E a gente vai descobrir hoje aqui o porquê. Eu quero falar um pouco do Antigo Testamento e começar a cruzar as informações com o Novo. Você vai ver que o Antigo Testamento, ele nada mais é do que uma sombra que está sendo projetada. Existe uma realidade. A cruz de Cristo já estava proposta antes da fundação do mundo, segundo a carta de 1 de Pedro. Então, quando que Jesus planta a cruz no Gólgota? Há 2000 anos? Sim, ok, no nosso tempo, no Cronos. Mas no Kairos, o tempo de Deus, Jesus já havia morrido na cruz, no tempo de Deus. Então, nós temos uma sombra, né? A lei é um aio, é um pedagogo, está apontando para algo muito maior. E o tabernáculo, que nós vamos trabalhar essa ideia hoje, está apontando para algo que é muito maior do que ele. O tabernáculo representa o próprio Cristo. Então nós vamos ver Jesus no Antigo Testamento, desde Gênesis capítulo 3, ali quando Deus repreende a serpente e diz, olha, você rastejará ou seja, sua cabeça será pisada. Você vai ver que Jesus, ele já começa a aparecer desde o Antigo Testamento. Então você tem Jesus, por exemplo, que é a pedra que está andando com o povo judeu. Jesus era aquela rocha. Moisés fere a rocha numa ocasião. Você tem, por exemplo, o cordeiro que era sacrificado de ano após ano, né? Um cordeiro específico que o sumo sacerdote sacrificava, apontando para o sacrifício de Jesus. Então o Antigo Testamento, ele é um vislumbre. Tudo no Antigo Testamento é simbólico. Então quando Jesus, ele morre na cruz, ele cumpre toda a lei. Na verdade, ele cumpre todos os ritos, ele cumpre todos os rituais, ele cumpre todas as festas.
E o Antigo Testamento ele não vai servir de balizador de doutrina para a igreja, mas vai nos deixar ensinamentos preciosos. No caso, princípios. Isso, princípios profundos, né? Então, quando Jesus ele fala pedir, buscar e bater, vamos entrar aqui nessa ideia. Ele está falando de 3 níveis, de 3 dimensões. Então você tem o desenho, né, do tabernáculo, que vai ter o átrio, né? O átrio tinha ali um altar, né, do holocausto, e tinha uma pia, onde o sacerdote apresentava ali a oferta, depois ele se lavava, fazia todo o ritual de purificação, mas a oferta era deixada ali, no átrio. E a gente vai chamar o átrio de dimensão da carne, que é a primeira dimensão. Okay? O homem sem Cristo, ele só tem uma alma e um corpo. Então ele tem uma alma e um corpo. E o seu espírito, ele está apagado, a lâmpada se apagou. Onde que essa lâmpada se apagou? Que é a lâmpada do espírito. Lá na queda de Adão. Na queda de Adão, o homem cai, o espírito humano se apaga, e agora Jesus entra na vida do ser humano. A Bíblia diz que aquele que me confessa diante do Pai, eu confesso diante dos homens, eu confessarei diante do Pai. O Espírito Santo vem e se assenta. Ok? Agora o homem se torna tripartido. Agora ele é o espírito que tem uma alma e habita em um corpo. E espírito, alma e corpo são as 3 dimensões do tabernáculo. Vamos trabalhar com a ideia primeiro aqui do átrio, que é a dimensão da carne. É a primeira dimensão. E aqui começa o desafio na vida do cristão. Por quê? Porque quando o cristão ele vai entrar no quarto para orar, ele vai se deparar com a sua natureza humana, caída e carnal. E ele vai precisar, para chegar na terceira dimensão, que é a dimensão do espírito, ele vai precisar avançar na dimensão da carne. Você está entendendo? Você quer comentar alguma coisa? Amigo, deixa fluir, está muito forte, muito tremendo isso. Vamos lá, fica à vontade. E aqui a gente vai encontrar chaves importantíssimas para o desenvolvimento do nosso espírito, da nossa alma e da nossa vida de oração. Então você tem aí o primeiro nível, que é o nível do pedir. Primeiro nível é o nível do pedir. Primeira dimensão é o corpo, né? Então o homem ele entra ali para trabalhar a ideia da oração. E ele vai se deparar com a sua carne. O que a carne quer, irmãos? Você que está me ouvindo, eu não preciso nem falar para você, né? A carne quer comer, beber, distrair. Então o cara entra no quarto para orar, ele vai se deparar com o átrio. Jesus não falou isso à toa. Então ele entra, então imagina, ele entra no quarto, ele fecha a porta. E ele começa a engrandecer e exaltar. Só que de repente, ele pensa assim: caramba, não paguei a escola das crianças. Opa, deixa eu voltar para cá para a oração. Vá pegando. Você que está me ouvindo, você vai entender o que eu estou dizendo. Isso acontece com você, eu tenho certeza disso. Depois você entra e você fala: grande é o Senhor, louvado seja o teu santo nome, aleluia. Dá o play lá no seu rádio. Entra o Maurício cantando, opa, o Cirilo, o Fernandinho, e você entra. Nossa, Deus é maravilhoso, aleluia, glória a Deus. Caramba, o pneu do carro tem que levar para colar. Isso quando a pessoa vai orar ajoelhada ou deitada, quando não dorme, né? Quando não dorme. Porque o corpo tem um sono do corpo. Sim, que quer descanso. Cansaço. Exatamente. Eu não sei se já aconteceu contigo, comigo já aconteceu, confesso, de você estar orando, estar cansado e sua mente se perde e você nem sabe mais o que você está falando. Aí você está dizendo, não, é que o Espírito Santo está intercedendo. Tá nada. Na verdade, é sua mente, em confusão ali, você com sono, cansado, e a gente acaba não oferecendo o melhor ao Senhor. É porque realmente há uma confusão. A carne, ela vai militar contra o Espírito. Então o cara entra para orar, a mulher entra para orar e vai ter o primeiro conflito, que é o primeiro desafio. Então o corpo quer o quê? A pessoa vai entrar em jejum, o corpo vai ficar gritando: quero comer, eu quero, né? Quem ora de manhã, eu oro de manhã. Eu sou muito viciado em café da manhã, tenho muita dificuldade em jejuar de manhã por causa do café, o pão, eu gosto muito. Então o corpo fica:
comer. E começa um conflito, e você quer se concentrar no louvor, mas há um conflito, uma militância da carne contra o espírito. O teu espírito, se você nasceu de novo, está pronto. O seu espírito quer orar, mas o seu corpo quer dormir, se você levanta cedo, ou se você vai orar muito mais tarde, o que eu não recomendo, eu recomendo você orar de manhã cedo, né? O seu corpo vai pedir cama, o seu corpo vai pedir comida. E, irmão, isso não é uma coincidência, é uma crise. A sua carne, ela está passando por um processo de mortificação, e ela vai resistir o máximo que ela puder. Então, irmãos, por que é tão difícil entrar na presença de Deus, se Ele já está ali? Você nunca se perguntou? Porque, afinal de contas, você está entrando, não é na presença do presidente da república, do governador, da pessoa conhecida e famosa. A Bíblia diz que se você entra no teu quarto e você fecha a tua porta, o Criador, aquele que criou os céus, chama as estrelas pelo seu nome, conhece cada fio de cabelo da sua cabeça, como diz a palavra, Ele está ali. Mas por que é tão difícil entrar nesse ambiente e permanecer? É a primeira dimensão, é o átrio, é a carne que vai militar contra você, né? Por quê, irmãos? Porque a dimensão do espírito não é a única, e você vai ter que permanecer ali, buscando, permanecendo na sua perseverança, e permanecer dia após dia, até que isso se torne uma prática. Então essa é a primeira dimensão. Então, deixa eu só falar aqui rapidinho aqui de alguns versículos, eu quero trazer entendimento para você. Por exemplo, quando Isaías, lá no Salmo 40, no Isaías capítulo 40, versículo 31, diz assim: mas aqueles que esperam no Senhor são como a águia, voarão, não se fatigarão, correrão e depois andarão. Está falando de todo um processo. Você vai ver, por exemplo, Davi falando: esperei no Senhor com todo o meu ser, todos os meus dias estão nas mãos do Senhor. Salmo 136, quando o salmista fala, quando Isaías fala, eles estão falando de quê? Esperar no Senhor nada mais é do que uma vida de propósito e perseverança na oração. O que eles estão falando é: você precisa permanecer. Eu esperei e o Senhor se inclinou. Esperei em quê? Se você espera no rei, você tem o favor do rei. Se você espera em uma pessoa que pode te ajudar, você vai ter um favor. Mas esperar no Senhor é esperar ali, brigando, permanecendo, dizendo: lembra, Senhor, como a música do Luiz Arcanjo, lembra, Senhor. E você permanece, e você continua, e você é perseverante. Então você tem homens do Antigo Testamento falando dessa perseverança. Isaías, Davi, falando da perseverança, não é? Então, querido, até você romper a primeira dimensão, acredita-se que é entre 30 a 40 minutos. Porque você pode me perguntar: e aí, o que eu vou fazer? Você vai permanecer 30 a 40 minutos, né? Se você tem a prática de orar em línguas, é bem melhor, o acesso é mais rápido. Se você estiver em jejum, jejuando, é ainda mais rápido, ok? Sem jejum, é como se você entrasse no carro 1.0, ok? Com jejum, é como se você entrasse no carro 3.0, para o destino. Acho que assim fica bem fácil, né? De prático. Pode comentar aí, fazer seu comentário. Então, nós estamos falando aqui sobre a oração, as 3 dimensões da oração. A primeira dimensão do átrio, que é a carne, representa a carne. Representa a carne. Você está trazendo aqui um paralelo com o tabernáculo, que é átrio. O tabernáculo, ele era dividido em 3 partes: átrios, santo lugar e Santo dos Santos. A primeira parte, os átrios, o átrio, ele era uma parte externa, onde as pessoas elas tinham acesso. Isso. Você está trazendo aqui uma associação com a própria carne. É a primeira dimensão. Agora a gente caminha para o santo lugar. Exatamente. Que é a segunda dimensão. É a segunda dimensão. Só lembrando que quem não podia entrar no átrio era só os leprosos, que representaria o ímpio.
O resto todo israelita podia entrar. As pessoas da aliança podem entrar. Então eu creio que você está entendendo que você pode entrar. Porque é muito diferente um ímpio ir orar, estar na presença de Deus, do que você. Você tem o sangue de Jesus sobre a sua vida, você foi regenerado, você está num processo de santificação, então você pode entrar. Então, depois de você estar ali, perseverar 30 minutos, 40 minutos, você vai passar a fase, você vai passar a dimensão e você vai entrar no santo lugar. O santo lugar tinha mesa, né, a mesa onde ficavam os pães da proposição, tinha o candelabro, né, que é a menorá, né, que tinha ali 7 lâmpadas ligadas 24 horas por dia, iluminando, né, aquela área ali, e o altar do incenso. Então, quando você vence o reino da carne, aquela dificuldade mental que você tem de se conectar ao Senhor, a sua mente, ela começa a ficar mais inerte, né? Você já não fica mais pensando na sua conta a pagar. Você vai perceber que a sua mente, ela vai conseguir se acalmar. A palavra é se acalmar, e ela vai se acalmando. Você entrou agora na dimensão do santo, do lugar santo, que é a dimensão da alma. E a alma é onde ficam os seus sentimentos. Então você entra ali, você tem que lutar para liberar perdão, né? Para falar com aquela pessoa que não falava com você, para liberar perdão para o seu pai, para sua mãe, para o seu tio, para quem te feriu. Então você entra, né, na dimensão ali da alma. E agora você tem que resistir, né? As coisas ficam mais fáceis, a sua conexão, a sua oração fica mais fácil. E é muito interessante que na carne é tudo sobre você. É por isso que Jesus vai falar pedir. Ele coloca assim como se fosse na primeira pessoa, né? Porque na carne você não vislumbra a glória de Deus. Você vai chegar lá na terceira dimensão, você vai vislumbrar a glória de Deus. Você pode ter visão de anjo, você pode ter visões de céus abertos, você pode ter experiências espirituais. Eu tive experiências espirituais com anjo, com o próprio Senhor falando comigo no quarto, na terceira dimensão. Na primeira não, é pedir. Então você só se concentra em você. Forte, forte. E agora, essa segunda dimensão, nós temos ali também no lugar santo, né? No santo lugar, depende da forma, da tradução, nós temos também o altar de incenso. Isso. Que era ali apresentado, né, a oração dos povos. O interessante é que o altar de incenso, quando ele queimava, subia uma fumaça. Exatamente. Né, que simboliza a oração dos servos de Deus. E o interessante que neste lugar santo, nessa segunda dimensão, podemos dizer, após vencer essas coisas da carne, é diferente. Isso. É completamente diferente. Você sente algo diferente nas suas orações. Você começa a orar, começa a perceber coisas que na carne você não iria perceber. Por exemplo, a Bíblia vai dizer que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ou seja, o Espírito Santo intercede por nós, coloca palavras na nossa boca. Eu sempre defendo isso, uma palavra que Deus tem falado ao meu coração nesses últimos dias. A gente começa então a entender o que está no coração de Deus. Exatamente. E pelo Espírito Santo interceder por nós com gemidos inexprimíveis, vão vir orações, vão vir palavras que vão trazer luz para a nossa consciência, para a nossa mente. Exatamente. Eu não sei se você já teve algum tipo de experiência de estar orando e de repente, nossa, peraí, isso é uma luz, que eu falei aqui? Exatamente. Que maravilha, eu vou anotar isso aqui, em oração mesmo. Eu vou anotar isso aqui porque isso é de Deus. Aí você prega depois, você passa para outras pessoas, enfim, isso. A segunda dimensão de fato. É algo diferente. A segunda dimensão, eu sempre já começo a sentir a presença de Deus no meu corpo físico, né? A presença de Deus, ela começa a tomar o ambiente já na segunda dimensão. Então eu sinto no meu corpo físico a presença de Deus, que você consegue identificar. Você vai conseguir identificar, você vai romper com as batalhas na mente, foi o que você falou. As mensagens, a maioria das minhas mensagens que eu prego no domingo, nos dias de culto, começam a surgir no meu espírito a partir da segunda dimensão.
Deus dá uma frase e a gente desenvolve toda uma mensagem. Então, às vezes, a pessoa que está ouvindo, está sentado, ela não tem uma experiência de pregar. É muito complexo a questão de você você escrever uma pregação, você montar uma pregação. Existem regras que você não pode ferir, que você não pode quebrar. E é muito interessante que a partir ali dessa dimensão, da dimensão da alma, que é o lugar santo, Deus ele te dá uma frase. Eu vou para a Bíblia para enxergar o que ele vai dizer sobre aquilo, e quando eu vou ver, está escrito o que ele falou. É um negócio assim impressionante. E dali sai uma mensagem, sai um esboço, sai uma aplicação, sai um vídeo no YouTube, no Facebook, para compartilhar com as pessoas. Porque é ali que as coisas começam a ganhar forma. E deixa eu só abrir um parênteses aqui. Por que as pessoas não desenvolvem com a sua vida de oração? Porque param lá na primeira dimensão. Elas não conseguem romper com a primeira dimensão. Porque você vai ter uma gama de cristãos que vão orar 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, mas quando chega lá, nos 30 minutos de oração, eles saem do quarto. Então eles não experimentam. E se você pesquisar, você vai ver que 90% da cristandade não ora mais do que 30 minutos. Tem pastores, irmãos, que não oram mais do que 30 minutos. Então essas pessoas, elas vão ter ou não vão ter experiências espirituais? Elas não vão ter experiências espirituais. Os ministérios, os dons não serão desenvolvidos. Porque Deus dá, ok? Mas você tem que fazer a sua parte. Forte, muito forte. Gente, que antídoto, gente. Nós estamos falando sobre as 3 dimensões da oração, fazendo uma associação com o tabernáculo. Átrio, santo lugar e santo dos santos. Agora, você sabe o que eu percebo, meu amigo? Sim. Os nossos cultos, a maioria deles, não são todos, muitas das vezes nós ficamos na primeira dimensão. Sim. Nós cultuamos na primeira dimensão. Deus deixa de ouvir? Não, Deus não deixa de ouvir. Só que é necessário, às vezes, nos aplicarmos mais um pouco para que possamos experimentar um pouco mais. Porque uma coisa é fato, quando nós temos ali um grupo de pessoas, todo um corpo, e quando eu falo um grupo de pessoas, eu falo membro, é aquele que serve, faz a obra, é o pastor, é aquele que está cantando, que está tocando, é aquele que está recepcionando, é tudo um corpo. E quando a gente percebe que existe, pelo menos da maior parte das pessoas, um empenho, as pessoas elas têm uma facilidade a mais de entrar nessa segunda dimensão. O culto é diferente. Aquele dia é diferente. Sim. Não é porque Deus falou, hoje eu vou falar mais, hoje eu vou me manifestar mais no meio deles. Exatamente. Não, é porque o coração do povo como eu disse, de maneira geral, estava inclinado de fato para buscar a Deus. Exatamente. Eu já participei de cultos, cara, que você também, creio, que, peraí, que culto é esse? Tem algo diferente? Sim. Que reunião é essa? Sim. Que presença é essa? Sim. Será que sou eu? Não sou eu. É o Senhor. Mas por quê? Por que existem momentos que parece que Deus se manifesta de uma forma muito mais profunda em um culto do que em outro culto? Exatamente. E a gente sabe que não é uma coisa contínua. Não, aquele culto parece que os céus desceu ou a gente subiu, não sei o que foi. Sim. Aquele culto foi diferenciado. E não é algo contínuo, mas deveria ser algo mais constante nas nossas reuniões, sim, nos nossos cultos. Sim, toda vez que eu vou ministrar em algum culto de milagre, eu sempre estimulo o pastor a preparar o coração do povo para a expectativa do ambiente, porque a atmosfera de fé, os milagres eles acontecem com muito mais facilidade. Então o pastor ele tem que colocar a sua igreja para orar, para começar já a entrar já nessas dimensões, chegar na segunda e se encaminhar para a terceira. E na terceira dimensão, coisas espirituais, profundas começam a chegar no nosso coração. Bom, eu não sei, a gente já está caminhando para a terceira dimensão? Já. Essa terceira dimensão é loucura. Terceira dimensão, irmãos,
É onde Ezequiel ele vê, ele tem aquelas visões, é onde Isaías olha e vê o Senhor sentado mais alto sublime trono. Eram homens que se afadigavam em oração, e depois eu vou falar um pouco de alguns homens que se afadigaram em oração. Sim, agora, a terceira dimensão, quero deixar bem claro, não necessariamente, acredito eu, não sei se você vai concordar com isso, não necessariamente a pessoa vai ter uma visão, ela pode ter outros tipos de experiências. Sim, né? Outros tipos de experiências. E o que mais dói é saber que os anos vão passar, muitos vão morrer e não vão experimentar dessa dimensão. Vão ser salvos, mas não vão experimentar dessa terceira dimensão, cara. Loucura, vai lá. A terceira dimensão, queridos, primeiro você vai ver pedir, né? Jesus vai falar de pedir, depois ele vai falar, ele está falando da carne, né? Então você entra e você só se concentra em você. É o famoso monólogo. Deus sentado com o braço cruzado e você dizendo para Deus: Deus, meu carro, minha casa, meu casamento, meus filhos, o cachorro está lá morrendo, a escola das crianças, o meu trabalho. Por isso que ele chama de pedir. Depois você vai ver ele falando de buscar, né? E depois ele vai progredindo, né? É carne e alma até chegar ao espírito. Buscar está na alma e bater, aí ele vai dizer que abrir-se-vos. Mas abrir-se-vos-á para quê? Para descobrir o coração de Deus, irmãos. Se trata de descobrir o que Deus quer. Oração não é um monólogo, oração é uma conversa. Você que é casado, né? Eu acredito que você conhece a sua esposa como eu conheço a minha, que está em casa. Quero até mandar um beijo para ela, te amo. Eu conheço a minha esposa no olhar. Ela pode estar a 10, 30 metros. Eu conheço ela pelo olhar. Maurício também conhece a esposa dele pelo olhar, eu tenho certeza. Você está entendendo aonde eu quero chegar? O tipo de intimidade que você deve ter com o Espírito Santo, o tipo de intimidade que você deve ter com Deus, é o terceiro nível, o nível do Espírito. Onde você vai entrar no Espírito, você vai orar no Espírito, você não necessariamente vai ter visão, ok? Você pode ter, né? A Jerônimo Savonarola, né? Tem uma história dele, né? Viveu nos anos de 1500 e alguma coisa, que quando terminou um culto ele ficou paralisado ali por mais de 3 horas, ele teve uma visão, ele conseguiu acessar a terceira dimensão. Então a biografia, né, a história vai dizer que ele teve uma visão, ele ficou ali parado. E as pessoas faziam assim para acordar ele ficou parado, ele viu alguma coisa. E Deus não permitiu que ele revelasse. Então, os maiores livros, né, os maiores sermões, eles são formados e forjados ali nesse ambiente. Agora, deixa eu abrir um parênteses aqui para você que está nos acompanhando. Léo, tem pessoas que não creem. Sim. Tem pessoas que não creem. A pessoa ela tem todo o direito, vou dizer direito, né? Mas existem pessoas que não creem. Sim. Existem pessoas que creem que Paulo teve uma visão, que viu os céus abertos, que crê naquilo que está escrito na Bíblia. Sim. Mas existem pessoas que parecem que creem que o livro de Atos dos Apóstolos, ele foi finalizado. Acabou. E ele não deu continuidade. As obras dos discípulos, dos servos de Deus, dos apóstolos de Deus, não deram continuidade. Então tem pessoas que não creem nessas experiências nos dias de hoje. E é difícil lidar com isso. Sim. Porque se ela não crê, dificilmente ela vai experimentar. Pode ser que ela experimente sim. Porque às vezes Deus quer quebrar algo no coração dela. Sim. Deus olha para a bondade do coração dela. Deus olha que ela até quer acreditar, mas por alguma ideia que foi implantada, por uma teoria teológica, alguma coisa assim foi implantada, ela acaba se reservando. E ela acaba deixando de experimentar de algo um pouco mais sobrenatural. Até mesmo porque não é comum. Sim. A gente está falando, agora a gente vai entrar em um tema, em uma parte aqui, que não é algo comum que acontece. Aconteceu comigo ontem. Não é comum. Existem grandes pregadores que nunca terão experiências assim. Sim. A gente está falando de algo muito, muito mais profundo. A primeira dimensão, que é a dimensão da carne, a gente ora constantemente.
E para ali a maioria. 90% Exatamente, para ali. A segunda dimensão, que é uma dimensão um pouco mais profunda, que eu acredito que realmente parte para a alma, para o espírito, é uma dimensão que muitos também têm acesso, alguns têm acesso. Mas essa terceira é algo incomum. É algo incomum. É algo incomum. Sim. E a gente está falando aqui de coisas sobrenaturais, né? Como você citou aí essa experiência, essa história que eu particularmente não sabia, que muitos acabam não crendo. Eu posso dar alguns exemplos aqui de coisas sobrenaturais. Pode falar? Vamos falar, são né? Experiências minhas que não servem de doutrina para você e para sua igreja. Eu quero deixar bem claro que isso não serve de doutrinas para a igreja, que tem que ser assim, tem que ser dessa forma. É algo que aconteceu. Eu vou relatar aqui. Creia você ou não, você tem aí todo o direito de crer ou não. Isso, a terceira dimensão é onde você bate e acessa, né? Abrir-se-vos-á, você vai entrar e você vai encontrar a presença do Senhor. E você vai encontrar a presença manifesta. A presença manifesta, o kabod, né? A presença no Antigo Testamento, você tinha ali manifestando sobre o tabernáculo quando o sacerdote levava agora a oferta, mas agora você tem uma pessoa, né? A presença é uma pessoa. Jesus, ele é uma pessoa que está conosco. O Espírito Santo está conosco. Então, a dimensão do Espírito é onde você vai descobrir coisas de Deus profundas. Deus vai te dar mensagens, Deus vai te dar respostas, Deus vai te dar experiências extraordinárias. No ano de 2015, eu li o livro A Oração em Línguas, do David Robertson. Conhece o David Robertson? Já ouvi falar. É um pregador americano. Sim. Que nos anos 70 ele falou assim: Senhor, eu trabalho 8 horas para o Senhor, mas já que o Senhor falou comigo que eu vou trabalhar para o Senhor, para o ministério, eu vou largar o meu trabalho. Não estou falando para você fazer isso, tá, querido? Estou contando só a experiência. Vou largar meu trabalho e vou orar 8 horas por dia. E ele entrou no quarto, ele fala que chegou lá no quarto, ele orou 10, 15 minutos, acabou, né? Os argumentos, acabou, né? As pessoas, ele amaldiçoou lá as baratas do quarto, ele fala, abençoou os missionários da África. Aí depois ele descobriu a chave da oração em línguas e começou a orar, e orou 8 horas, começou a orar 8 horas até que passou meses e nada aconteceu. E ele conta que ele vai numa igreja, ele chega numa igreja e é uma igreja fria, né? Um pregador lá com um sermão todo montado, esquematizado, e de repente ele está sentado ouvindo a pregação, ele tem uma visão, né? Ali Deus deu uma palavra de sabedoria para ele, ele viu, né, como se fosse uma radiografia de uma perna com um osso curto. Ele olha aquilo, balança a cabeça, ele relatando no livro. Sim. Ele faz assim e aquela visão está ali e de repente o Espírito fala para ele, é a pessoa que está do seu lado, é uma senhora, ele olha, ele cria coragem e fala: a senhora tem um problema, né, no osso da sua perna? Ela fala: tem, meu filho, como que você sabe? Ele: não, posso orar pela senhora? Pode. Só que ele fala que ela pensou que era para orar em casa, quando ele chegasse em casa. Ele: não, fica de pé, vou orar pela senhora. Ele conta que ele bota a mão na cabeça dela para orar, fecha o olho, quando vai ver, cadê o corpo da mulher? Já estava no chão, o osso cresceu, ela levanta, começa a pular no mesmo lugar, e para o culto, os diáconos vêm para ver o que está acontecendo, o pregador fica sem saber o que falar, e ela fala: olha, ele orou por mim, minha perna cresceu, e ele vai orar por vocês todos agora. Esse Robson, na verdade, ele é um dos maiores influenciador, um maior influenciador, podemos dizer, um dos maiores, do próprio Luciano Subirá. Luciano Subirá fala muito sobre ele. Exatamente isso daí. E ele conta essa experiência. Eu li o livro e eu descobri essa chave. Então, de 2015 para cá, eu entrei e comecei a orar. E a minha vida, ela mudou completamente. O ministério, dons espirituais chegaram. Deus começou a me revelar muito próximo a mim, né? A gente, porque a oração, uma vida de oração, você tem que criar o hábito. Se você não criar o hábito, você não vai conseguir. É como ir à academia, vai doer. Primeira semana você vai, caramba, nada acontece.
até que a sua mente, o seu cérebro, o seu espírito se acostuma e você começa a sentir falta daquele ciclo. Então, em 2015 eu comecei a ter essas experiências, comecei a entrar para orar, e eu me lembro que no início da minha conversão, havia sido profetizado que Deus iria me usar na área de curas, só que eu orava pelas pessoas até 2015 e nada acontecia. Eu falava Deus, eu entrava em crise. Cadê Deus? Foi profetizado. Até que eu quero contar essa experiência aqui para você, e para você que está ouvindo, que em 2015 eu recebi uma visitação de Deus. Eu estava na terceira dimensão, estava no quarto do meu filho, orando, e o Espírito Santo falou: olha, vai começar agora o seu ministério de cura. E ele começou a me dar algumas direções, me deu alguns versículos, e ele falava para mim assim, né? Você vai usar esses versículos e você vai orar dessa forma. E eu falei: Deus, se eu não estou ficando doido, quando eu for pregar, as pessoas vão pensar que eu estou maluco. Eu vou dar esses comandos. Até que eu recebi um convite, né, na outra semana, acho que no outro dia, né, para ministrar numa casa de recuperação. E fui. E quando eu terminei de pregar, o Espírito Santo falou: é agora, vai orar que as coisas vão começar a acontecer. E foi desse jeito. E começou a acontecer do jeito que Deus me falou que ia acontecer. Eu usava os versículos como chaves espirituais e as pessoas começavam a ser curadas de maneira extraordinária. Então, eu já vi pessoas paralíticas andar, eu já vi pessoas, poucas, com problema na visão ser restaurada, mas eu já vi muitas pessoas com problema nos ossos serem curadas, pessoas com tumor, pessoas... então a gente está falando do níveis de curas, mas há sinais e maravilhas aí também que a gente pode estar falando. Isso são sinais da terceira dimensão, sinais da terceira de manifestação dimensão. De coisas sobrenaturais. Sinais da terceira dimensão. E existem também manifestações no corpo, no interior da pessoa, principalmente de transformação de vida, de caráter, às vezes de identidade. Exatamente. O Jacó, ele perseverou, ele venceu a carne, ele perseverou com o anjo, né? E eu creio que ele chegou à terceira dimensão a ponto de ter uma identidade transformada. Deixou de ser Jacó para ser Israel de Deus. Nessa terceira dimensão, ele tem experiência com o anjo, com o céu. Então, é isso aí. É desse Exatamente. jeito. Então, recado para você: permaneça no propósito de orar. Eu quero deixar para você. Você vai chegar no seu quarto, você vai abrir sua porta, você vai fazer todo esse processo. Você vai se ajoelhar ou ficar de pé, você vai botar o CD do Maurício, do Fernandinho, essa turma boa aí do louvor. Ô, Jesus, você vai botar, você vai ficar 5 minutos, você vai ficar angustiado querendo sair. Mas você vai perseverar, vai passar os 30 minutos, você vai permanecer. Mais 20, 30 minutos. Agora, eu quero aqui estar em... se é que eu posso dizer complementando, não é bem complementar, mas adicionar, fortalecer ainda mais esta palavra. Você começou lendo Mateus 7. Exatamente. Se a gente fizer aqui um paralelo com Lucas 11, que fala, podemos dizer, a mesma coisa, aqui Jesus ele dá uma revelação fantástica para todos nós. Porque se lêssemos apenas Mateus 7,7, já é algo muito bom. Mas ao ler Lucas 11, a gente vê Jesus falando talvez quase a mesma coisa, porém acrescentando algo importante. Ele diz: porque qualquer que pede recebe, o que busca encontra, né? E aquele que bate, a porta se abre. Aí quando a porta se abre, a pessoa de fato ela entra num nível diferente. Exatamente. Que é o Santo dos Santos, é a terceira dimensão. A Bíblia diz: e qual pai que entre vós, se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também, se o pedir peixe, lhe dará uma serpente? Às vezes, você que está me ouvindo nesse momento, às vezes você está pedindo pedra ao pai, pensando que está pedindo pão. Sabe por quê? Porque nem sempre nós como filhos imaturos, corta aqui para mim, por favor. Nós como filhos imaturos, melhor dizendo, nós às vezes não sabemos pedir como convém. Nós não sabemos pedir como convém, isso é muito sério. Eu quero chamar a tua atenção para isso, porque às vezes nós estamos pedindo pedra, pensando que estamos pedindo pão. Às vezes nós estamos pedindo serpente,
pensando que estamos pedindo peixe. Isso é muito sério. Aí ele diz mais aqui... O problema de pedir mal. Pedir mal, exatamente. Aí ele diz mais: pois se vós, sendo mal, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe pedirem. Então Jesus, ele diz aqui, o Espírito Santo. Léo, que coisa, aqui você percebe Jesus ele complementando. Sim. Quer pedir alguma coisa? Ao invés de pedir pão, pedra, enfim, outras coisas, peça o Espírito Santo, porque o Pai é bom. Exatamente. E quando o Senhor ele nos dá o Espírito Santo, é aquilo que falávamos há um tempo atrás, nós vamos saber como pedir, porque o Espírito Santo intercede por nós. Exatamente. Então, quando eu começo a pedir o Espírito Santo, começo a buscar o Espírito Santo em oração, eu começo a envolver com o Espírito Santo ele vai colocar nas minhas palavras, na minha boca, exatamente o que eu devo pedir. Ele vai trazer luz para a minha consciência e eu vou entender o que é de Deus para mim, o que é de Deus, se tem a ver, aquilo que eu estou pedindo tem a ver com Deus. Exatamente. A pessoa pode até dizer, mas lógico que tem a ver com Deus, está na palavra. É lógico que tem a ver com Deus, está escrito, Deus quer o melhor para todos e algo desse tipo e vai por aí. Sendo que se a gente ler a Bíblia em Atos capítulo 16 ou 15, 16, se não me falha a memória, você vai ver o apóstolo Paulo querendo pregar na Ásia. Isso. E a Bíblia diz que o Espírito Santo impede e diz, não é para lá que você vai, é para outro lugar. Aí muitos poderiam até dizer, mas poxa, ele queria pregar a palavra de Deus, mas foi impedido pelo próprio Espírito Santo. Olha só, é errado pregar a palavra de Deus? Não é errado, mas ele foi impedido pelo próprio Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo tinha um outro propósito, uma outra missão, uma outra direção para ele. E quando nós estamos em comunhão com o Espírito Santo, buscando incansavelmente o Espírito Santo, eu creio que ele começa a nos dirigir. Algumas coisas começam a fluir. Rios de águas vivas começam a fluir do nosso interior. Exato. Aí começam os milagres, começam as transformações. As pessoas que estão próximas de nós começam a ser alcançadas por aquilo que está fluindo da nossa vida. E elas percebem que tem alguma coisa acontecendo com a gente. Percebem. Elas falam, tem alguma coisa diferente com ele. E isso é fantástico, porque Jesus ele complementa isso que ele falou. E engraçado que, se não me falha a memória, em Mateus não está escrito isso. Em Mateus capítulo 7 não está escrito. Então Lucas ele complementa. Ele diz o seguinte, olha, o Pai Celestial dará o Espírito Santo para aqueles que pedem. Então, quer pedir, peça. Busque, você vai encontrar, bata, a porta vai se abrir. Mas pelo que você está pedindo? Pelo que você está clamando, pelo que você está buscando? Você pode buscar por qualquer outra coisa. Você falou, mas a melhor coisa é o Espírito. É o Espírito. Jesus é o homem mais espiritual que eu já conheci na vida. Ele fala de um filho pedir algo, o pai, você acha que o pai vai dar um escorpião ou cobra? Não. Ele vai falar, se concentre nas coisas que são do alto. Ele está sempre elevando nossos olhos. Ele está sempre falando assim, olha, busque primeiro o reino dos céus e as demais coisas serão acrescentadas. Se nós pedimos pão, ele pode nos dar pão, ele tem poder para nos dar pão. Se você pedir peixe, ele vai te dar peixe. Tem poder. Mas se você pedir o Espírito Santo, ele vai te dar o Espírito Santo. Ele vai te dar o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele espera de você um relacionamento. A Bíblia diz, não apagueis, né? Se ele pode ser apagado, essa chama também pode ser alimentada. É muito interessante você observar a vida de John Wesley. A história diz que o coração de John Wesley estava estranhamente quente pela manhã. Está na biografia dele. O coração de Wesley estava estranhamente quente pela manhã. E ele prega 600 sermões num dia anterior a ele... até que uma fagulha, né, do céu cai no coração daquele homem, ele é incendiado. Ele prega 600 sermões em praças, né, nos lugares públicos, e apenas 6 sermões dentro da igreja. E foi um dos maiores avivalistas que esse mundo já viu. Orava
8 horas por dia, 9 horas por dia Wesley orava. A gente tem o avivamento de Gales com Evan Roberts, que orava 5, 6 horas por dia. Do John Wesley, dele pertencia aí o quarto de guerra, o quarto de oração que ele tinha. Sim. Interessante isso tudo, que se você pesquisar na internet, você vai ver que esse lugar está lá até hoje, o lugar de oração do John Wesley, né? Billy Graham já esteve lá. É fantástico o lugar. E ali ele passava horas em oração, até hoje. Só que hoje se tornou um monumento. É muito interessante que teve um menino que esteve lá com uma caravana que saiu dos Estados Unidos para ir lá. E a escola estava lá, a professora cuidando das crianças. E eu sempre me emociono quando eu vou falar disso. E eles estavam na casa de Wesley. E de repente está faltando um menino, cadê o menino? Aí a professora vai procurando e encontra o menino ajoelhado no lugar onde Wesley se ajoelhava para orar. E quando a professora chega, o menino está ali fazendo uma oração. E depois que ele termina de orar, a professora bate no ombro dele e diz assim: vamos, Billy, já está na hora. É o Billy Graham. Ele estava falando assim: faz de novo, Senhor. E não precisa de explicar quem foi, né? Billy Graham, sem palavras. Agora, isso hoje, esse lugar lá se tornou apenas um monumento. Isso. Como uma boa parte da Europa que, infelizmente, houve está aí hoje, né? uma frieza espiritual muito grande. Um lugar onde houve avivamento, onde houve avivamento de fato, um despertamento, onde missionários foram enviados, onde grandes milagres aconteceram, grandes avivalistas nasceram ali na Europa, podemos dizer assim. A Inglaterra, Estados Unidos produziram os maiores avivalistas. Você tem Finney, você tem Charles Finney, né? Você tem William Seymour, um pastor negro, cego de um olho, que decidiu entrar na terceira dimensão e orar 8 horas por dia. Está na biografia dele. E ele foi responsável pelo avivamento da Rua Azusa, né? E por aí vai. Charles Spurgeon. E assim, como eu estava falando, por ter se tornado um monumento, a gente percebe que aquela palavra, aquele versículo que você acabou de dizer, não apagueis o Espírito, se cumpre. Porque deixou de ser alimentado e hoje se tornou um monumento, está apagado. Isso, está apagado. A Europa está apagada, podemos dizer, no sentido espiritual. Exatamente. Né? E assim, a gente precisa alimentar isso. A gente precisa dar continuidade a isso. Você que está nos ouvindo. Eu sei que aquilo que nós estamos falando aqui sobre oração, sobre grandes homens de Deus que passavam 8 horas... Eu sei que é desafiador. Até pra gente que às vezes cumpre um ministério. Porque hoje em dia nós vivemos muito podemos dizer, um ativismo. Isso. Sabe? E fazemos muito, e fazemos aqui, e fazemos ali. Trabalho, igreja, aquele que trabalha na obra, está sempre fazendo a obra, envolvidos com as coisas da obra de Deus. Outros envolvidos com a família. Trabalho. Então é desafiador você sair da primeira dimensão. É desafiador ir para a segunda e principalmente experimentar a terceira dimensão da oração. Isso. É desafiador demais. A terceira dimensão é por hábito. Depois de 40 dias, né, tem especialistas que dizem que depois do 40º dia, o seu cérebro ele já começa a se adequar. E o espírito também. Então é como você fica tão simples como você levantar para comer, você sentar no seu carro, passar a primeira marcha, a segunda marcha, a terceira marcha, a quarta marcha, vai virando algo natural. Algo natural na sua vida. Mas tem que haver o esforço. Se não houver o esforço e o sacrifício, né? Ninguém vai chegar a ter essa terceira dimensão e não vai ter experiências. Eu só quero finalizar aqui dizendo que o sinal que Deus aceitava, né, o sacrifício, né, lá no tabernáculo, era um sinal que o sacerdote ele permaneceria vivo. Será que nós estamos prontos para isso? Né? O sacerdote levava a oferta e se houvesse pecado nele ou alguma coisa errada, ele morria fulminado lá dentro. Então, quando ele saía, as pessoas se alegravam. Quando Zacarias sai ali do local de oração onde ele está,
Lá no livro de Lucas você vai ver que o povo se alegra. Por quê? Porque ele saiu, ele teve uma visão e ele saiu. Então o povo sabia que os seus pecados, Deus estava assim, né? Vamos botar assim, temporariamente perdoados. E eu quero finalizar dizendo o seguinte, né? Que a maioria das pessoas permanece no átrio. Mas isso não pode acontecer com você que está me ouvindo. Talvez você achou linda a história de John Wesley, talvez você achou linda a história de Spurgeon, de Charles Finney, grandes vultos da história. Mas Abacuque diz que Deus vai fazer, né? A nossa oração, a oração de Abacuque: faz de novo, Senhor, aquilo que o Senhor fez no passado. Deus está contando com você, né? Não se trata apenas de você entrar e orar, mas você ir além do véu. Bom, glória a Deus, estamos aí caminhando para o final do nosso programa. E assim, tremendo, é muito bom falar sobre isso. E se deixar aqui, a gente vai falando, vai acrescentando, vai trocando mais informações. E se deixar, a gente vai. Mas a intenção não é só essa, não é trazer informação, mas é incendiar o teu coração. Isso. Aquilo que foi falado aqui, de alguma forma, de repente despertou você que está nos ouvindo agora. Sabe, pelo menos para pensar sobre o assunto e dizer o seguinte: nossa, eu vou buscar mais o Senhor. Eu vou me propor em buscar um pouco mais o Senhor. Exato. Léo, nós estamos aí em uma quarentena de jejum. Toda a igreja, o pastor José Carlos, que é o pastor responsável, né, pela igreja, dentre outros também, né, mas é o pastor sênior, como a gente costuma dizer. Ele tem proclamado um jejum de 40 dias. Um jejum, podemos dizer, bem simples, não nada tão absurdo, mas de jejuar todos os dias. Aqueles que puderem ir até meio-dia, 1 hora, 2 horas, vai ser conforme a condição de cada um. Porque a gente tem entendido, através da palavra de Deus, que o jejum ele é importante. Ele é importante, ele quebra muitas coisas. Quebra o poder da carne. Quebra o poder da carne. E nos ajuda a caminhar para a segunda dimensão. Ajuda. Porque na segunda dimensão, eu percebo que há reconhecimento de pecado, há arrependimento, o coração há começa choro, a ali. há lágrimas. Choro, o coração já começa de fato, como você disse, a se quebrantar. Você consegue orar por quem te feriu sem ficar lembrando aquilo que aconteceu. Tudo você consegue perdoar com uma facilidade diferente. Você Exatamente. Entende que não é algo de você, é um amor que toma conta do teu coração. Enfim, você começa a ter experiências de fato, experiências cristãs. Experiências começam ali. Né? A primeira dimensão, você tem experiências cristãs, mas também ao mesmo tempo experiências, podemos dizer, religiosas. Isso. Outras boas experiências. É bom estar nos átrios, é muito bom você cultuar, buscar ao Senhor, só que melhor ainda é ter uma profundidade, melhor ainda é experimentar de algo mais profundo. Isso marca. Isso marca. Eu costumo dizer que hoje eu não abri mão do Senhor. Eu costumo dizer porque em alguns momentos eu tive poucas experiências com Deus, muito poucas, simples experiências. Mas as pequenas experiências que eu tive com Deus foram suficientes para marcar o meu coração e dizer: Senhor, eu não quero desistir do Senhor. Senhor, eu creio no Senhor. O Senhor existe. Sim. Eu creio no Senhor. As poucas experiências que eu tive com Deus foram suficientes para trazer esperança, fé para o meu coração. Então você que está nos ouvindo nesse momento, busque experiências com Deus. As suas experiências com o Senhor vão encorajar você a vencer os Golias da vida. As suas experiências com o Senhor vencendo ursos, vencendo leões, vão preparar você para vencer os Golias da vida e vão te levar a lugares mais altos em Deus e diante dos homens também. Então, busque experiência. Eu sei que a experiência, ela não é tudo, mas ela é muito, mas muito importante para fortalecer a tua fé e para te levar em lugares mais altos. Exatamente. Eu quero orar por você, se Maurício me permitir,
orar por você, mas com o objetivo de aquecer o seu coração. Só isso e nada mais. Vamos lá, vamos orar. Vamos orar? Então eu quero convidar você que está me ouvindo a fechar os seus olhos, colocar sua mão no seu coração, isso, e começar a entrar no Espírito. Amém? Vamos lá? Pai Santo, eu quero colocar a vida dessa pessoa que está me ouvindo agora. Ó Deus, que cada revelação, que cada palavra, ó Deus, que cada frase falada por nós aqui no altar, ó Deus, venha tocar o coração dessa pessoa. Ó Deus, eu oro, ó Deus, por novos homens de oração, novos avivalistas, evangelistas, pastores, mestres. Ó Deus, eu oro para que eles se descubram no Senhor, para que eles venham reconhecer a sua identidade, que está profundamente ligada com Cristo, assim como Pedro descobre quem Jesus é. Naquele momento, Jesus diz quem Ele é. Eu oro por essa pessoa agora, que está com a vida, Senhor, de oração. Ó Deus, que não anda, que não cresce há 5, 10, 15 anos dentro da igreja. Dentro, ó Pai, dos Teus átrios. Ó Deus, eu oro, ó Deus, para que uma chama viva, ó Deus, a mesma chama que caiu no coração de Wesley, venha cair no coração dessa mulher, no coração desse homem. Ó Deus, eu oro para que os ministérios venham a alcançar essa pessoa, para que os dons espirituais venham a alcançar, ó Deus, a vida dessa pessoa. Eu oro por um desatar interior na vida dessa pessoa. Em nome de Jesus, ele vai romper, ele vai crescer, ela vai prosperar na sua vida de oração. Em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Glória a Deus. Falamos até juntinho, glória a Deus, hein? É. No mesmo tom, na mesma fé. É, na mesma sintonia. Maravilha. Queridos, Deus abençoe. Que prazer, meu amigo. Prazer muito grande, Léo, estar aqui com você. Meu. Muito meu legal. Deus, eu espero a gente ter outras oportunidades. Vamos ter. Para a gente estar compartilhando aqui da palavra. Amém. Muito bom. E assim, você que está nos acompanhando, pegue e compartilhe com outras pessoas, né, essa live, compartilha com um amigo. Olha, assista aí, tem até aquilo, né? Assista do minuto tal, aquele minuto que a gente já entra no tema, né? E quem ficou em dúvida e quer perguntar alguma coisa, manda mensagem pro Maurício que ele responde tudo. Pode mandar mesmo, pode mandar que eu passo o telefone dele para você. Ai, meu Deus. Mas com certeza vai ser um prazer muito grande a gente estar falando e conversando um pouco mais sobre isso. Mas enfim, glória a Deus. Desde já, eu agradeço a você, meu amigo. Deus abençoe. Prazer todo meu tá aqui. Tua vida, tua casa, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Queridos, eu quero chamar a tua atenção aqui para segunda-feira que vem, a partir das 3 horas da tarde, o nosso antídoto. Amém? E eu vou estar convidando mais uma pessoa e nós estaremos falando sobre algo com certeza que tem tudo a ver com você, que será um antídoto para esse tempo de vírus, não de coronavírus, mas de vírus também chamado pecado, vírus chamado dúvida, enfim. Esse é o programa do Antídoto e nós estamos aqui para lutar e batalhar contra todos esses vírus que vêm para neutralizar e parar a nossa fé, atrapalhar a nossa comunhão com Deus. Amém? Que Deus abençoe, um prazer muito grande ter você aqui conosco. Amém? Você que de repente chegou um pouquinho depois do horário, não pegou desde o início, é muito importante você pegar pelo menos do início ali que nós começamos a desenvolver o tema, é muito importante, tá bom? Deus abençoe, quero mandar um forte abraço aqui também para a Fátima Júlio, a Fátima Almeida também que está conosco, o Bruno Salles. Deus abençoe, Bruno, Deus abençoe a tua vida. Amém. Ovelha também aqui do Léo. Deus abençoe a Daniela. Deus abençoe, Daniela. Está sempre conosco cada programação da igreja. A Rose, um abraço. Tiago Ferreira, um forte abraço para você, meu amigo. Deus abençoe a tua vida. Muito obrigado aí por estar conosco. Amém. A Catarina, Deus abençoe, Catarina. Um forte abraço em nome de Jesus. A Ana Neide, Deus abençoe.
Nediana também Andrade, Nediane, né, Andrade. Deus abençoe e glória a Deus por isso, amém? Um forte abraço para todos, esteja sempre conosco. Você que ainda não é inscrito no canal, por gentileza, se inscreva e esteja conosco constantemente, amém? Todas as segundas-feiras é o programa Antídoto, amém? Deus abençoe. Hoje esteve conosco Léo Barbirato, um forte abraço e fiquem todos na paz, em nome de Jesus. Até mais. Paz, tchau, tchau.